Escola Bíblica Online, que está acontecendo aqui no domingo, Escola Bíblica Dominical. Mas como ela é online, você pode acessar a aula em outros dias. Então é uma escola bíblica online, não é necessariamente dominical. Deixa eu só enviar aqui o link da EBD de hoje, que é Hebreus, e você já vai abrindo aí sua Bíblia, ou pegando aí o seu celular, Hebreus capítulo 2. É a carta aos Hebreus. No original, no grego, o termo é pró-hebraios, aos Hebreus. É uma carta, mas não é uma epístola. Olha só, hein? Sabia dessa? Já tinha ouvido isso? Fala comigo. Deixa eu monitorar aqui. Você que está aí assistindo, você que está agora aí ao vivo, você pode enviar uma mensagem para o nosso chat online. Fica aí o chat no YouTube ou no Facebook. Se você digitar e mandar uma mensagem, vai aparecer aqui para mim e eu posso te responder, tá bom? Então vamos juntos, Hebreus capítulo 2. Como eu já disse, Hebreus não é uma epístola. Qual é a diferença de carta para epístola? Qualquer texto, quando você escreve e envia, é uma carta. Ok? Uma mensagem escrita, enviada de um lugar para o outro, é carta. Tem um remetente, tem um destinatário, carta. Agora, epístola é um tipo de texto. Como a gente tem texto poético, texto narrativo, texto biográfico, texto legal, ou seja, texto que trazem leis. E na Bíblia tem todos esses tipos de texto. Textos proféticos, que apontam para uma realidade futura, usando elementos do presente. Então, cada tipo de texto exige de nós um tipo de abordagem, porque cada tipo de texto traz as suas próprias características. E se a gente não ler cada texto com a consciência do tipo de texto que é, a gente pode interpretar equivocadamente. Por exemplo, num texto narrativo, Elias estava lá naquele lugar e ele comeu um pedaço de pão. Se o texto é narrativo, ali o pão é alimento, feito com farinha e água e sei lá o que mais que usa para fazer pão. Agora, se essa mesma ideia estiver presente num texto poético ou num texto profético, aí a palavra pão pode não ser o alimento físico de farinha. Pode ser um símbolo para qualquer tipo de alimento. O pão de cada dia. A gente não come só pão, mas quando a gente diz o pão de cada dia, a gente está falando no sentido metafórico que simboliza qualquer alimento que sustenta o nosso corpo. Ok? Então, num texto poético, o pão pode não ser o pão de farinha, pode ser um símbolo para alimento. Na profecia também. Imagine que num texto profético, o texto está dizendo, assim diz o Senhor, arrependei-vos, senão lhes faltará o pão. Aí você vai falar, beleza, pode faltar o pão, eu vivo de outras coisas, de arroz, feijão, macarrão, ovo, carne. Não preciso de pão, mas será que num texto profético faltará o pão? Está falando só do pão da padaria? Num texto profético
é mais provável que essa expressão pão esteja falando de qualquer tipo de alimento. Vocês vão passar por um momento de fome, ok? Então, epístola é um tipo de texto que contém algumas características. Primeiro, precisa ter o remetente. Eu, fulano de tal, estou escrevendo tal. Tem um remetente. Precisa também ter um destinatário. Eu, fulano de tal, estou escrevendo para o ciclano, blá, 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 blá. Não são todas as epístolas da Bíblia que têm claramente o seu remetente, mas subentendido quase sempre. Na carta aos Hebreus, não tem como saber esse remetente. Tem como saber o destinatário, pró-hebraios, aos hebreus. Mas o remetente não tem como. E quais são, então, os possíveis autores da carta aos Hebreus? São vários, pelo menos 8. Dentre eles, a possibilidade de ser Paulo, mas bem provável que não, por conta de citar o texto da Septuaginta, e Paulo não tinha essa prática, ok? Ai, pastor, eu quero aprender mais sobre esses detalhes. Essa é a escola bíblica online. Aqui a coisa é mais superficial. Você quer se aprofundar mais? Acesse aí no nosso canal no YouTube a playlist chamada Instituto Bíblico Guaranhuns. Lá no Instituto Bíblico tem a aula dos Hebreus. Instituto Bíblico é o nosso curso de teologia, aqui na igreja, totalmente gratuito. Então você digita aí, Instituto Bíblico Guaranhuns Hebreus. Pum! Vai aparecer para você a aula de Hebreus e você pode ter uma aula de Hebreus bem mais aprofundada. Tá bom? Então, pode ser Paulo, pode ser Apolo, pode ser João, pode ser Áquila, né? Priscila e Áquila, pode ser Cireneu, várias possibilidades, tá bom? Pelo menos 8. Acho que Filipe também faz parte da possibilidade. Mas, enfim, não saber quem escreveu não muda a mensagem do que está escrito, certo? Então, por isso que a gente não se atém. Se lá nos concílios da igreja ficou decidido que esse texto era inspirado porque ele contém elementos que fazem com que o seu conteúdo seja relevante para a igreja, então, amém, nós aceitamos, nos submetemos, nós não somos rebeldes, nem questionadores, incuráveis. Não, a gente faz perguntas e questiona, tendo respostas, a gente satisfaz e vida que segue. O importante é que essa mensagem tem abençoado, alimentado e orientado as nossas vidas. Então, para encerrar as características de um texto epistolar, tem o destinatário, tem o remetente, tem uma saudação inicial, graça e paz, papapá, ppp, espero que esteja tudo bem com você, não sei o que lá, e tem uma despedida no final. Então é isso daí, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, assim que puder, a gente se vê e papapá e tchau. Então, geralmente uma epístola, ela tem essas características. O remetente, o destinatário, saudação inicial, despedida no final, e o conteúdo é um conteúdo bem específico, que é o propósito de ter escrito aquela epístola. No caso de Hebreus, não tem essas características. Não tem remetente, não tem saudação inicial, despedida no final, portanto, não tem características que atestam que esse é um texto epistolar. Então, por isso que a gente prefere chamar, não que seja tão errado, não que seja uma heresia, nada, é só uma questão técnica, e a gente prefere, aproveitar o ensejo e ensinar, e aprender também. Então, a gente prefere falar carta aos Hebreus do que falar epístola, tá bom? Então, vamos lá. Já tivemos a aula de Hebreus, capítulo 1,
E hoje vamos continuar a leitura no capítulo 2. Lembrando a você do tema principal. Porque já que não é uma epístola, então que tipo de texto é esse aqui? E aí os eruditos, os estudiosos, a turma que estuda mais do que nós, eles dizem que é uma homilia. Hebreus é uma homilia, ou seja, um sermão. É uma mensagem, uma pregação, gente, cujo tema é a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, Cristo acima de tudo. Qual é o contexto em que foi escrito Hebreus? Hebreus, ou seja, judeus, convertidos a Cristo, agora cristãos, continuavam judeus por nacionalidade, por descendência, mas não eram mais judeus na sua prática religiosa. Tinham abandonado o judaísmo enquanto religião e passaram a ser cristãos, membros da Igreja de Cristo. Isso gerava, e gera até hoje, uma grande perseguição. E você sabe que no primeiro século os cristãos morriam por causa da perseguição. E tinha perseguição política por parte de Roma, tinha perseguição filosófica por parte dos gregos e tinha perseguição religiosa por parte dos judeus. Ou você não se lembra que Estevão foi morto a pedradas porque foi perseguido pelos judeus, porque agora tinha se tornado cristão. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então, o escritor dessa carta está escrevendo para os judeus convertidos que estavam, por medo da perseguição, querendo voltar às velhas práticas do judaísmo. E aí ele diz, gente, não façam isso. Porque fazendo isso, vocês estão abandonando a fé em Cristo. E essa é a única coisa que pode nos salvar. Pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo, é que somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não façam isso. Fiquem somente com Cristo. E é por isso que durante toda essa carta ele vai tratar todos os elementos do judaísmo. Todas as criaturas, os anjos, os pais e heróis da fé, os profetas, os mestres, todos os elementos da religião judaica sendo colocados abaixo da superioridade, da supremacia de Cristo. Então, ele vai desenvolvendo esse sermão e a tese dele é com o objetivo de provar que Cristo é suficiente e superior a qualquer coisa, de qualquer religião, e somente pela graça de Deus e fé em Cristo, somos salvos e está tudo resolvido. Então, ele começa falando, que Deus fala, que Deus se revela de muitas maneiras, mas principalmente através do seu Filho, que é também superior aos anjos, ok? Que são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Assim termina o primeiro capítulo. E aí agora ele começa o segundo ponto, que é meio que a conclusão do primeiro ponto, já transicionando para o segundo ponto, que é apresentar Jesus como sumo sacerdote. Então ele diz, capítulo 2, primeiro versículo: por esta razão, ou seja, pelo fato do Filho de Deus, Jesus, estar acima de tudo, principalmente acima dos anjos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdades? A verdade do Evangelho. Jesus é suficiente, para que dela jamais nos desviemos. Os caras estavam desviando, gente, deixando de ser crente e voltando a ser judeu. Esse é o problema. Se você lê toda essa carta com essa consciência, não tem dificuldade de interpretar nada nessa carta. Ela é muito fácil quando você lê nessa perspectiva.
Então, não se desviem, fiquem firmes, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? O cara está dizendo, vocês já foram salvos em Cristo, vocês estão querendo abandonar isso para voltar? Não, façam isso não. A grande salvação que nós recebemos em Cristo, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Está falando lá do princípio da igreja, ali em Atos 2, em Jerusalém. O Espírito sendo derramado, o povo sendo cheio do Espírito, dotado de poder para ser testemunha, e agora ninguém segura mais a igreja. Também Deus testemunhou juntamente com eles. Ou seja, eles estavam sendo testemunhas, mas pelo poder que o Espírito Santo de Deus estava dando para eles. Então é como se o escritor estivesse dizendo, gente, vocês creram em Cristo, receberam um Espírito. Esse Espírito vai dar força para você. Não volta atrás não. Permaneça firme. Permaneça fiel. Deus vai honrar vocês. Pois não foi anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar, Deus deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres. Isso é um verso de um salmo, né? Ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso é Salmo 8, versos 4, 5 e 6, se eu não me engano. Depois você confere aí, Salmo 8, por volta do versículo 4, falando que o homem, por uma perspectiva, está abaixo dos anjos. Por quê? Porque ele adotou um corpo carnal, físico, e está preso a este mundo cronológico, onde estamos em meio ao Cronos, aqui o tempo passa. Os anjos não têm carne, são seres somente espirituais, podem possuir corpos de carne, mas eles não têm. Então, eles vivem no ambiente do Kairos, e lá eles têm mais liberdade. Você piscou o olho, um anjo ou um demônio, né? Não se esqueça que os demônios também são anjos, gente. Criaturas angelicais, celestiais, criadas por Deus no Kairos. Qual é a diferença do anjo para o demônio? O demônio se rebelou contra Deus e o anjo continua obediente. Mas eles são, em essência e criaturas, a mesma coisa. Ok? Então, o escritor está dizendo, o judaísmo valoriza muito esse elemento que são os anjos. E inclusive várias crendices surgiam a partir dessa extrema valorização. E tinha gente que chegava ao extremo até de cultuar anjos. Lembra daquela história que Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda? Qual era a crendice que eles tinham lá? Em algum momento um anjo vem e mexe a água com a asa dele, e quem for jogado lá dentro primeiro sai curado. E o cara estava ali, anos e anos e anos e anos e anos, e nada de ser curado. E Jesus chega e vai, meu filho, levanta e anda, vamos embora. Não tem negócio de anjo, de asa, de água, de nada. Quem cura sou eu, quando eu quero, e pronto, e vamos embora. Resolveu o problema. E o que o escritor de Hebreus está dizendo? A mesma coisa. Não adianta ficar com essas crendices, nossa. É só crer em Cristo. Ele é suficiente, Ele resolve. Já basta. Resolve tudo, ainda dá a vida eterna. Vocês querem mais o quê? Então, numa perspectiva, o homem é abaixo do anjo por causa dessa questão. Preso ao Cronos, o anjo está no Kairos. Mas de glória e honra o coroaste. Por quê? Porque a nenhum anjo Deus disse que seriam imagem e semelhança dele. Mas nós, os seres humanos,
No Éden, ouvimos de Deus que seríamos imagem e semelhança de Deus. Então, em uma perspectiva, isso nos torna também superior aos anjos. Somos imagem de Deus, os anjos não. Entendeu? Então, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Lembra que Deus disse ao homem no Éden? Dominem sobre todas as coisas, os animais e a terra e tudo. Por que a gente consegue fazer tanta coisa nesse planeta que os animais não conseguem? Porque Deus nos dotou dessa capacidade. Então, vemos, versículo 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. O que ele está dizendo? Quando Jesus, o Filho de Deus, encarna em Maria e nasce ali naquele bebê, numa ótica, numa perspectiva, ele é menor do que os anjos. Por quê? Porque agora ele está preso a um corpo, agora ele está preso ao Cronos. Então pode parecer que ele está abaixo dos anjos, mas a vida de santidade que ele teve e o sacrifício dele, nenhum anjo poderia fazer por nós. E aí o escritor está dizendo, não vale a pena abandonar a fé em Jesus pela crendice de coisas de anjos. Esquece esses negócios de anjos, gente. Vamos crer em Cristo e está tudo certo e resolvido. Porque, verso 10, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, por causa de quem, gente, que tudo existe? Por causa de Jesus. Lembra dos versos de João? Por isso tem gente que acha que João é um possível escritor de Hebreus. É a mesma tese aqui. Quando João está dizendo, ele era o verbo, estava com Deus, era Deus, e tudo que foi criado, por meio dele, tudo foi criado. Ele estava e era na criação. Quando Deus diz, façamos o homem, note que é primeira pessoa do plural. Nós façamos. Não é eu faço o homem. Não, é façamos. O Pai, o Filho e o Espírito. Deus, Criador. A trindade divina criativa. Que bênção, né? Então, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que o cara está dizendo? Se numa perspectiva, o Filho de Deus, dentro daquele bebê frágil, lá naquele curral, em Belém, se numa ótica ele era inferior, ao longo de sua vida, e com a sua morte, ele se tornou muito mais superior do que qualquer coisa, principalmente qualquer anjo. Ele fez o que anjo nenhum poderia fazer. Ele é o autor da nossa salvação. Pois, 11, tanto o que santifica, como os que são santificados, ou seja, tanto Jesus como a igreja, todos vêm de um só. Vêm de quem? De Deus. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Isso é o Salmo 22, verso 22, se eu não me engano também. Salmo 22 é um salmo extremamente messiânico, né? Tudo que tem no Salmo 22 se refere a Jesus. E lá no Salmo, 1000 anos antes de Cristo, Davi, inspirado por Deus, disse que Jesus, o Messias, o ungido de Deus, ia olhar para nós, os crentes, a sua igreja, e ia dizer, eu sou o primogênito, mas vocês são todos meus irmãos. Como Paulo diz a Romanos, no capítulo 8, né? Que bênção. E ainda, aí agora ele cita Isaías capítulo 8, né? Eis aqui estou eu, e os filhos, o
que Deus me deu. Olha que coisa linda, em Cristo nós somos irmãos, mas também somos filhos. Como homem, Ele se fez nosso irmão, assumiu a nossa natureza humana, mas não pecaminosa. Mas Ele, como filho, continua sendo Deus. Então nós somos filho dEle como Deus e somos irmãos dEle como homem. Aleluia! E Ele tem essa dupla natureza, Ele é 100% Deus e 100% homem. Então Ele é 100% nosso Pai e ao mesmo tempo nosso irmão. Esse é o grande mistério da fé em Cristo Jesus. Visto que, versículo 14, os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem poder de tentar as criaturas, tentou anjos e tentou seres humanos. Alguns caíram nessa tentação. Continuam caindo até hoje. Mas o que Cristo fez resolve esse problema. Aniquila, como diz lá em Gênesis 3,15, né? Esmaga a cabeça do diabo. E livrar-se todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É Ele quem derrota a morte e nos dá o poder também de ressuscitar, juntamente com Ele. É Ele quem derrota o diabo e é Ele quem derrota o pecado. Então nele nós somos livres, nele nós somos filhos e nele nós somos irmãos, libertos, destinados à vida eterna. Aquela mesma figura do povo que sai do Egito para habitar em Canaã, nós saímos da condenação do pecado para habitar na presença dele. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abrão. O que o escritor está dizendo? Para os anjos não tem salvação. Por quê? Porque eles pecaram lá no Kairós, e lá não tem presente nem passado, lá já é, e aconteceu, e está acontecendo, e acontecerá, tudo junto, lá não tem tempo. É ausência de tempo. Então quem pecou lá, já está condenado lá. Lembra? Vai aparecer daqui a pouco na carta aos Hebreus. É dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então onde a gente recebe o juízo? Quando a gente morre e vai lá, na presença dele, receber dele o juízo. Vocês vão para cá, vão para lá, entra, sai, vai embora e tal. Então, ele está dizendo, quem pecou lá, já foi julgado lá. Como a gente ainda está aqui, para nós ainda dá tempo. Para nós ainda tem salvação. Para os anjos, já era, foi condenado já. Então ele está dizendo, ele não pode socorrer os anjos. Não adianta ele tentar evangelizar os demônios. Já era, já estão condenados. Mas adianta evangelizar nós. Porque para nós ainda dá tempo. E tomara que dê tempo para você e para todos os seus. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante a nós. Para quê? Para poder nos salvar. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Basicamente, ele encerra com a ideia de que foi necessário o Filho de Deus se tornar homem, Jesus. Foi necessário o Filho de Deus se tornar homem para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Porque Deus, para perdoar o pecado de um homem, precisa aceitar a oferta perfeita de um outro homem. Como não há nenhum homem perfeito, então o Filho dele veio, se tornou homem, para ser a oferta perfeita que perdoa e propicia o perdão para o nosso pecado. É assim, ponto por ponto, que o escritor de Hebreus vai mostrando como Cristo é suficiente e superior a todas as coisas.
O meu desejo para a sua vida é que você faça disso a sua verdade, o seu estilo de vida. Você pode ler, você pode ouvir, você pode estudar, tudo que tem à disposição aí na internet, nas livrarias, nas universidades. Mas não coloque nada acima de Cristo, porque só Ele resolve o nosso pior problema, que é a morte por causa do pecado. Então creia nele, somente nele, e creia que Ele é suficiente e supremo, acima de tudo, para te dar a vida eterna. Que assim seja, para a glória dEle e em nome dEle. Amém. Deus abençoe, compartilhe essa aula com aqueles que você ama. Fica na paz e até mais.